Olá, caro ouvinte! Quais são as regras de publicidade para influencers? E mais, quais são as regras do YouTube? Afinal de contas, quais são as recomendações do CONAR? Neste episódio, você vai descobrir a resposta para essa e outras perguntas, além dos seus direitos em relação às regras de publicidade para digital influencers. Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre as regras de publicidade para influenciadores digitais. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Podcast legal, aquele podcast que você já conhece, podcast que traz um bate-papo irreverente sobre matérias importantes, principalmente relacionadas ao direito digital, cibersegurança, sobre o direito civil, direito do consumidor, direito às associações. E hoje, um assunto que foi muito requisitado, né, pelos nossos clientes que são youtubers e digitais, influenciadores digitais, sobre essa questão da publicidade, né? Se existe alguma regra, como fazer. Isso aqui que a gente vai ver hoje, né? Porque popularmente, né, a publi, né, como é famosa, conhecida, né, como é recorrente os influenciadores digitais chamarem, né, publi, ela faz parte do dia a dia dos influencers no YouTube, né? Exatamente, até uma pesquisa global que foi feita pela Nielsen, 84% dos participantes declararam que a opinião de fontes confiáveis, como influenciadores digitais, é o principal motivador das suas decisões de compra. Então, as marcas consideram os influencers e os youtubers na hora de traçar a estratégia de marketing. Então, assim, é cada dia mais importante, tanto para quem está buscando um parceiro, tanto para quem está querendo anunciar, quanto para os próprios produtores de conteúdo. Sim, é cada vez mais importante, né? A palavra do influenciador digital para o público hoje tem um peso significativo. A partir do momento que é como se fosse uma indicação, né? O boca a boca convertido numa maneira macro. Então, se você acompanha uma pessoa que tem muitos seguidores na internet, você é praticamente o conhecido dela, né? Não que ela te conheça, mas você leva em consideração o que essa pessoa, a opinião dessa pessoa, o que ela tem a dizer, e com base nisso, as marcas têm procurado cada vez mais injetar recursos do marketing da empresa nesse pessoal, que tem bastante seguidor, então aí depende do nicho também, né? Varia bastante. Às vezes nem precisa ser tão grande para fazer já um publi, porque tem um nicho consolidado, né? Tem um mercado a ser explorado ali através dos seguidores, enfim, aí a empresa considera você como uma opção, como influenciador digital. Exato, até ilustrando, por exemplo, um canal com 50 mil seguidores, dependendo do nicho, é um canal pequeno, na maioria das vezes é pequeno, mas às vezes um canal com 50 mil seguidores sobre, sei lá, pescaria, é o maior canal sobre o assunto. Então, todo e qualquer anunciante que quiser vender isca, anzol, vara de pescar, etc., o canal do cara é o canal. Esse canal de 50 mil pessoas é perfeito. Sim. Então, depende. Uma coisa que eu também queria acrescentar, assim, eu não sou um especialista em marketing nem nada do tipo, mas se você for parar para pensar, se você for injetar dinheiro numa propaganda que, enfim, que você vai veicular, por exemplo, o mesmo preço é veicular ela na TV Globo, vamos supor, ou ir para um influenciador digital que tem uma audiência focada, nichada naquilo que você quer vender. De repente é até mais barato. Então eu acho que vale mais a pena um influenciador digital, né? Exato, exatamente. Virou um elo, assim, um parceiro muito importante. Mas enfim. Não, é que nem esse exemplo que você falou da pescaria. Como é que o cara, se tivesse só TV ou rádio, como é que o cara vai saber exatamente a hora, local, data em que um nicho específico de só pescadores vão ouvir? A não ser que exista um canal só de pescaria
ou um programa de rádio só de pescaria, que eu nem sei se existe, é só assim que talvez ele consiga esse nicho. Então, a internet veio aí para realmente expandir essa questão e fazer esses nichos serem mais atingidos, né? O público-alvo ser mais focado, né? Exatamente. E assim, quando a gente está falando da publicidade, a maioria das pessoas já sabe meio que intrinsecamente, mas só para dar uma definição, ela é considerada publicidade pelo influenciador quando ele traz uma mensagem de um terceiro, tá? Pode ser agência, pode ser direto à marca, enfim, destinada a estimular o consumo, ou de bens ou de serviços, entendeu? É realizada pelos chamados influenciadores a partir da contratação pelo anunciante. Então, vão ser considerados 3 elementos. Uma divulgação de produto ou serviço, uma compensação com o influencer ou para o youtuber, que ainda que não seja financeira, tá? Então, recebidos, ou então, poxa, o cara foi numa viagem, né? Enfim, isso é considerado uma compensação financeira. E o último ponto a ser, o último elemento, né, a ser considerado é a ingerência por parte do conteúdo da mensagem. Quando a gente fala aqui em ingerência, a gente não está dizendo que o anunciante, para ser considerado público, o anunciante tem que necessariamente chegar para o youtuber e falar, olha só, eu quero que você fale isso. Não necessariamente. Às vezes pode ser simplesmente uma negociação ali de, olha, tem que ser X posts, 10 posts, 2 vídeos no YouTube, alguma coisa no Snapchat, uma live na Twitch, enfim. Entendeu? Isso já é como se fosse uma ingerência. Mesmo que o conteúdo fique a cargo do youtuber, né? Uhum. Exatamente. Uma coisa também que eu acho importante ressaltar, Marina, é que a gente já fez um conteúdo a respeito de como preservar a imagem do influenciador digital, e nesse conteúdo a gente foi bem profundo nesse tema, aprofundamos bastante essa questão de se o influenciador digital pode ou não ser responsabilizado por uma falha na prestação do serviço ou na venda do produto. Então, só para fazer um resumo bem genérico, se quem quiser se aprofundar, a gente pode deixar no card, ou, enfim, se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver ouvindo pelo Spotify ou outras plataformas de áudio, a gente vai disponibilizar. Mas só para deixar assim, bem resumidinho para o pessoal, você sim pode ser responsabilizado, uma vez que o influenciador digital ele faz parte da cadeia de produção, como diz o nosso Código de Defesa do Consumidor. O que isso significa? Isso significa que se ele está lucrando de alguma maneira com base nessa publicidade, porque sim, existem formas de se lucrar diretamente sobre a venda de cada um dos produtos anunciados, inclusive quando tem cupom de desconto, esse tipo de coisa. Exatamente. Eu ia citar agora os cupons. Que é bem comum nessa venda, ele é diretamente responsável, porque a pessoa está usando o seu cupom. Então, vem um produto estragado para casa dela, você pode sim ser responsabilizado por conta disso. Então, é muito bom, a gente aconselha já desde já, eu aconselho aqui de $1 milhão. Olhe muito bem com quem você está fazendo essa contratação de público. Eu sei que dinheiro é bom, que todo mundo gosta, que quanto mais melhor, né? Mas você tem uma responsabilidade sobre a sua audiência. Eles são seus seguidores. Eles vão fazer o que você está falando. Então, se você contrata e faz contrata não, você é contratado e você não checa direito, se o serviço é bom de fato, se o produto que é vendido realmente tem procedência, se o pós-venda é legal, porque você vai colocar os seus seguidores numa enrascada e vai lucrar com isso. Então você sim pode ser responsabilizado, não só civilmente, como penalmente. Então tem que abrir o olho mesmo. É aquela, né? Você está endossando, você está colocando a sua imagem, você está dando a sua palavra para pessoas que te acompanham, que acompanham o seu trabalho, dizendo que tal coisa tem determinadas qualidades. Então, você corre o risco também de ferrar com a sua credibilidade, né? É o tio Ben do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, assim, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vai anunciar, né? Tem um caso famoso, eu acho que inclusive a gente já citou nesse episódio sobre como preservar a imagem, de uma influenciadora que anunciou uma venda de telefone celular, não vou falar a marca,
e disponibilizava cupom de desconto. E no fim das contas, ela não sabia que era um golpe, né? Até porque no fim das contas ela acabou se ferrando junto, porque ela não recebeu as comissões dos cupons. Mas era um golpe, não tinha celular nenhum, as pessoas compraram o telefone com o cupom dela e teve gente que entrou na justiça pedindo indenização e ela teve que indenizar. Pois é. Então, assim, gente, vocês, como influenciadores digitais, têm que prestar bastante atenção nisso, porque vocês têm que botar na cabeça que vocês fazem parte da cadeia de consumo. É como se vocês fossem um comerciante. Basicamente, o anunciante, ele faz parte. Mesmo, isso não é de agora, viu? Isso não é de agora. Isso é uma regra que foi adaptada, né, por conta desses tempos mais modernos, mas vira e mexe, antigamente, havia, sim, processos em cima de garotos propaganda. Às vezes um ator famoso da Globo ia lá e fazia uma propaganda de um produto, esse produto não funcionava daquela maneira, era uma publicidade enganosa, e o ator teve que responder. Então é assim, é similar aqui a situação. Exato. E, enfim, então está surgindo uma série de contendas, uma série de problemas relacionados à publicidade para influencer, é uma coisa muito nova. No Congresso já tem uns 3 ou 4 projetos de lei para regulamentar tanto publicidade por youtubers, quanto para regulamentar a profissão mais antigos, né? Os projetos mais antigos chamavam de blogueiro, e agora já tem influenciadores digitais, projetos de lei para regulamentar a profissão de influenciador digital. Isso está correndo no Congresso. E a gente traz aqui para vocês, então, as regras que existem hoje. Apesar de ser uma coisa nova, já tem algumas regrinhas que é legal vocês seguirem para evitar cair em rascada, né? Então, assim, as primeiras regras que a gente traz são do YouTube. Então, Gustavo, vamos lá. Quanto ao YouTube, o que a plataforma exige, basicamente, do influenciador, tá? Isso aqui não é o que a gente está trazendo, isso não são as normas para quem quer anunciar. É para o influenciador, é para quem está publicando conteúdo. Sim, a primeira regra é quando você aceita algo de valor de um terceiro, de um anunciante para fazer um vídeo, o YouTube precisa ser informado. Então, assim, isso é feito através de uma opção na hora do upload do vídeo. Vai ser exibida uma mensagem aos espectadores, né, dizendo que o vídeo contém propaganda paga. Isso para quem é influenciador digital há mais tempo, para quem já está mais ligado nisso, você já consegue ver já na plataforma, você navegando, você consegue ver já que tem lá conteúdo de publicidade paga, mas muita gente teve problemas com a plataforma já. Isso aqui eu não estou dizendo nem nesse nível de processo de não sei quem, não. Problemas dentro da plataforma por embutir publicidade dentro do vídeo como se fosse uma coisa normal, sabe? Tipo, o cara tá comendo uma pipoca e a pipoca tem uma determinada marca de pipoca, ele dá a entender que aquela determinada marca é a melhor, como se fosse um comentário assim, inusitado, assim, ok, como despretensioso, mas no final das contas essa marca estava pagando caro, entendeu? Então isso não se faz, isso não pode fazer, gente. Exato. Uma outra recomendação que eles dão é aquela, né? É o de sempre. Todas as promoções têm que seguir políticas de anúncios e diretrizes da comunidade. Aí é aquela. O que o anunciante está querendo anunciar. Você, por via das dúvidas, vai verificar se esses caras estão seguindo a política, entendeu? É o double check. Você também é responsável por checar se o cara que está te contratando segue as políticas do YouTube. Exatamente. E assim, não é permitido incluir promoções pagas dos produtos e serviços a seguir no seu conteúdo. Vou dar alguns exemplos aqui. Produtos ou serviços ilegais, serviços sexuais ou de acompanhantes, pornografia, serviços de noivas estrangeiras, drogas recreativas, medicamentos sem receita médica, jogos de azar online ou não, ainda não revisados pelo Google, pelo YouTube, serviços para trapacear exames ou provas, software para phishing, spyware ou ataque de hacker, explosivos, organizações fraudulentas ou enganosas. Tudo isso que a gente falou aqui, gente, isso é o termo de uso do YouTube, é mais do que um senso comum se esse tipo de coisa não é permitido, né? Até tem algumas questões, assim, às vezes alguém
desavisado vai falar, poxa, mas como assim, serviços de noivas estrangeiras? Então, isso aqui é o tipo de propaganda enganosa que, na verdade, é tráfico de gente. Isso é tráfico de pessoas, é um crime gravíssimo, internacional. Aqui no Brasil dá uma pena absurda, tá? Mas eles dizem que é serviço de noivo estrangeiro. Na verdade, é tráfico de gente. Então, assim, é crime. Então, tudo que for considerado crime, cuidado. E essa lista que eu falei aqui, ela não se exaure em si mesma. Assim. Tem vários outros exemplos que a gente pode citar aqui, ficar até amanhã citando, de coisas que não são permitidas. Pensa com bom senso. O seu filho gostaria de ver você fazendo um anúncio de determinadas coisas? Pensa assim, não é legal? Então é melhor não fazer. Na dúvida. Enfim, uma coisa que é permitida são cartões de título e cards finais estáticos que exibam essa promoção paga, né? Então, assim, esses recursos eles podem colocar gráfico, logotipo do patrocinador, entendeu? Ou do profissional de marketing, né? A agência, às vezes, é um terceiro, né, que vai fazer o projeto gráfico para aquela campanha, a marca do produto, isso tudo está liberado, tá? Isso pode aparecer, você está fazendo propaganda escancara mesmo. Isso aí não tem restrição, né? E caso você tenha um anunciante interessado que ele quer veicular os anúncios dele especificamente no seu conteúdo, o que eu estou dizendo? Não tem aqueles anúncios que vão aparecendo ao longo do vídeo, que é o pessoal do AdSense? Então, se tiver um anunciante que está interessado em aparecer exatamente nesse intervalo no seu canal, você tem que falar com o gerente de parceiros do YouTube, né? O pessoal que é maior, que tem contas maiores, tem um gerente dentro do YouTube, fala com esse gerente e aí ele vai conseguir lá, né, na caixa preta do algoritmo do YouTube, vincular uma campanha, né? Mas isso é possível, isso pode ser feito. A gente falou dessas regras em geral, são as regras da plataforma YouTube, né? Mas o que diz especificamente o CONAR, Maria? Então, CONAR, o pessoal que está boiando, o que é CONAR? É um conselho de autorregulamentação de publicidade e propaganda no Brasil. No Brasil, você não tem um órgão estatal ou, sei lá, um tribunal, alguma coisa específica para ficar regulamentando propaganda. Obviamente que coisas abusivas vão parar no judiciário, como qualquer coisa. Mas esse é um órgão meio que voluntário, assim, né? A própria galera de publicidade e propaganda faz parte dessa autorregulamentação e eles costumam seguir e respeitar as diretrizes do CONAR. São os próprios profissionais que estipulam, gente, galera, não vamos fazer assim não, que isso aqui é escroto. Ou, isso aqui pode, isso aqui é bacana. Então, são os próprios profissionais que formam esse CONAR. E o CONAR pode estipular sanções, assim, tipo, públicas, é uma coisa meio vexatória, né? O CONAR considerou errado tal propaganda, fica feio, entendeu? Mas, enfim, geralmente, as recomendações do CONAR, elas são muito bem aceitas pelos titulares das marcas, tá? Por essa questão que eu falei de queimação de filme. Então, eles acabam alterando as suas campanhas de acordo com o CONAR, né? Então, assim, esse é o CONAR. Mas Sim. O que isso tem a ver com os influenciadores, Gustavo? Na verdade, o CONAR lançou um guia de publicidade para influenciadores digitais em 8 de dezembro de 2020. É bem recente, né? E a gente vai dizer para vocês aqui algumas recomendações que estão nesse guia. A primeira delas o conteúdo deve ser claramente identificado como publicitário, por meio de uso das expressões como aspas, publicidade, aspas, publi, aspas, publi post, aspas, hashtag publi, hashtag parceiros ou outro equivalente. Exato, né? Assim, as postagens de retribuição, agradecimento, recebidinhos, enfim. Viagens, hospedagens, experiências, né? Poxa, vamos dar uma volta no carro tal, da marca tal, no autódromo de Interlagos, né? Convites e tal. Isso tem que estar sinalizado como tal,
né? Não necessariamente como publi, mas você tem que esclarecer a situação para a audiência. Por exemplo, recebido, conteúdo a convite da marca, alguma coisa assim, bota uma hashtag, tá, identificando esse tipo de conteúdo. E em plataformas de compartilhamento de imagem, né, o melhor exemplo que a gente tem para dizer aqui é o Instagram, a identificação publicitária deve ser inserida em local próximo à publicidade e pode ser aplicada sobre as imagens, em tempo, posição, tamanho e cores que permitam a identificação, entendeu? Então, assim, insira hashtags, a divulgação de sites, ofertas e cupons de desconto, promoções e marcações, tag do perfil da marca, né, não são considerados como suficiente para esclarecer essa relação entre influenciador, anunciante e agência, entendeu? Exatamente. Então, assim, principalmente as hashtags, bota a hashtag logo no começo. Bota logo a primeira hashtag, bota publi. Hashtag publi. Entendeu? Para ficar bem claro o que é e o que não é. A forma de compartilhamento de vídeo, como é o caso do YouTube, né? A inserção da identificação tem que estar realizada dentro do vídeo, ou mesmo que não esteja dentro do vídeo, mesmo que você não mencione no vídeo, ela pode estar na descrição, imediatamente abaixo do vídeo. Você pode colocar na tag, você pode colocar hashtag, né? E quando é conteúdo em live, né, um streaming, a identificação tem que ser feita em texto ou em áudio, que de vez em quando vai aparecer, entendeu? Então, assim, você está transmitindo, aí no meio da transmissão você fala. Aí depois você deixa. Hoje em dia vocês sabem melhor do que a gente, né? Vocês podem fazer edição, enfim, arte gráfica, de deixar ali aparecendo na tela a marca, né? Que está patrocinando ali aquele streaming, né? Aquela transmissão. Mas, assim, o essencial que a gente está falando aqui, por que vocês estão falando desse Conar e tal? É porque, assim, como eu estava falando lá no começo, que as marcas aceitam bem as regras do Conar e elas alteram as suas campanhas. Se você que está nos ouvindo, influencer, youtuber, estiver de acordo com as recomendações do Conar, vocês podem atrair mais parceiros para você. Isso é um qualificador para você. Quando você for mostrar um portfólio numa empresa, numa marca, para propor uma parceria, porque vocês podem fazer isso, no portfólio de vocês, tá lá. Olha, eu faço tudo direitinho, o negócio é pró. Entendeu? Isso valoriza o seu passe. Não, com certeza. Quanto maior a profissionalização, melhor, né, gente? Porque, exemplo, quando você for sentar para fazer o contrato, não sentar literalmente, mas assim, quando você for fazer o contrato, eles vão ter uma equipe jurídica, eles vão ter assessores, eles vão ter profissionais de marketing, e você precisa de uma equipe. A depender do seu tamanho, obviamente, tal, mas tem que ser proporcional, enfim, mas você vai precisar de um auxílio também. Ninguém faz nada sozinho. Vocês sabem muito bem disso. O início, tudo bem, que tem um ritmo diferente. Mas a partir do momento que você começa a ter um engajamento, um número de seguidores, um público, isso vai te demandando mais coisas, você vai precisar tanto de um editor, às vezes um redator, às vezes uma pessoa para fazer uma voz, ou, enfim, uma equipe jurídica, uma assessoria de até imobiliária para se mudar, para resolver as coisas para você. Então, o que a gente recomenda aqui é isso. Respeitar essas regras de publicidade e profissionalizar o seu negócio, porque isso é o seu ganha-pão, você precisa profissionalizar isso. Então, assim, de uma forma geral, não estou falando só dessa questão de contrato de publi ou não, mas, assim, se vincular a um CNPJ, fazer uma assessoria empresarial, uma assessoria trabalhista, de repente, com esses editores, com esses funcionários, você vai virar uma empresa. Então, o que é esperado de você, principalmente se você for grande, é que você tenha esse backup, esse pessoal por trás para te representar quando precisar. Exatamente. Até nessa questão da publicidade, é impressionante como é que a primeira minuta de contrato que vem é só tu cuidando da marca, para dizer o mínimo. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Como é que funciona a negociação, né? A primeira oferta que vem vai ser toda direcionada para quem está oferecendo.
Você tem que ter esse poder de barganha. Como você tem esse poder de barganha se você só sabe jogar Counter-Strike? Tem que ter alguém que faça isso pra você. Você não é o mais esperto do mundo. Você tem que ter uma assessoria. Entendeu? Isso faz parte. Sim, até para ver se não tá assinando nada ilegal até. Porque a gente tem conhecimento de vários casos, assim, de plataformas que eu não vou dizer um contrato extremamente abusivos. E as pessoas assinam. Sem ler, ou se lê e não entende porque não tem expertise. Entendeu? O cara tem que streamar 18 horas seguidas. Pois é. Isso em contrato. Mas não dia. Expressamente escrito. Gente, a equipe jurídica dos caras sabe o que tá fazendo, né? Assim, você vai assinar ali achando que é uma coisa, às vezes é outra, eles meio que te induzem a erro, depois de assinado, amigo, para desfazer vai ser complicado. Então, é melhor prevenir do que remediar. Exato. Bom, então, concluindo, assim, em suma, né, eu acho que para amarrar bem aqui no final, tem diversas regras de publicidade para influencers que podem e devem ser seguidas, né, para evitar problemas, até porque é o que a gente estava falando, transparência com o seu público é fundamental, né, Gustavo? Tipo, é credibilidade. Lógico, com certeza. Você tem que ponderar se a marca escolhida, né, vai acolher os seus futuros projetos, como o seu público vai recepcionar essa parceria e, especialmente, se a publicidade não será enganosa ou abusiva, né? Exatamente. Então, assim, a gente aconselha de verdade que vocês procurem um advogado da sua confiança para uma consultoria de alta qualidade, tá? Orientações a respeito de assinatura de contrato, o que pode, o que não pode em publi. Não assina nada sem um advogado olhar o seu contrato, para ver se você não está caindo em furada, se você não está assinando nada até ilícito. Certo, Gustavo? Mas assim, que tipo de advogado também, né? De preferência advogados com uma expertise em direito digital, porque é o meio que vocês atuam, e também de direito contratual, que é um nicho específico dentro do direito civil. Então, quanto mais especializado for o profissional, mais confiança ele vai trazer, mais segurança ele vai te passar e melhor vai ser o seu resultado final, a sua assessoria. É o que a gente sempre faz de analogia com o médico, né? Você não vai querer fazer uma cirurgia no seu coração com um ortopedista. Com todo respeito aos ortopedistas, mas eles são especializados em outra coisa, né? Sim. A chance de dar errado é muito grande. Talvez numa emergência urgentíssima, numa hecatombe no fim do mundo, melhor que nada, mas não é o caso, né? Então... Isso. Bom, se você que está nos ouvindo gostou desse podcast, curte, compartilha, espalha a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de vocês é um incentivo para a gente comemora cada inscrição, a gente está sempre acompanhando de perto. Por hora é isso, nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos, um abraço, Gustavo. Um abraço, Marina, um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.